Iniciamos e é ao vivo podcast Mais Vida pelo ecossistema Dr. Play. Muitos já são sabedores, a nossa expertise é transformar e salvar vidas, literalmente usando a informação. Portanto, já de antemão, o nosso agradecimento totalitário. Lembrando que o YouTube, na plataforma ou no canal Dr. Play Saúde, está transmitindo agora para todo mundo, ao vivo, e neste mesmo endereço, de forma pública, você terá, ao final, a edição na íntegra. E a gente aconselha, podem clicar, assistir, recortar, legendar, compartilhar. Esse é nosso intuito. Nós queremos realmente e sabemos salvar vidas. Já quero agradecer a todo o ecossistema Dr. Play, que nesse momento se direciona com esse intuito tão nobre, que eu não vou me cansar, de salvar vidas. Aqui no cenário hoje, só para exemplificar, que está mais lindo ainda, nós temos os símbolos certificados e registrados do meu projeto nacional Nós Salvamos Vidas. Portanto, com um ou alguns cliques, qualquer pessoa no mundo, de forma gratuita, pode salvar vidas, fazendo denúncia de qualquer tipo de crime voltado às crianças e adolescentes, mulheres, idosos, pessoas com deficiência e também qualquer crime atribuído ao grupo LGBTQI+. Em síntese, se você tiver qualquer denúncia no campo dos direitos humanos, você pode entrar no projeto nacional, vai completar 7 anos, o Nós Salvamos Vidas, tudo oficializado, registrado e gratuito. Portanto, são novidades que vão se aglutinando ao nosso cenário aqui. Isso também ajuda para que venhamos a fazer uma grande entrevista inédita, exclusiva, como será a de hoje. Eu já tenho ao meu lado, é uma estreia, todos já estão a observar aqui a foto belíssima e o trabalho que vocês verão excepcional, o doutor Lucas Alexandria, que é da área da andrologia e também urologia. Doutor, seja muito bem-vindo, o senhor está ao vivo no podcast Mais Vida da Dr. Play. Fábio, muito obrigado pelo convite, agradeço também ao ecossistema da Dr. Play pela confiança aí no trabalho e vamos embora, vamos esclarecer ao máximo essa população masculina que precisa desses conselhos, dessas nossas orientações aí em relação ao âmbito sexual, mas também à saúde geral, prevenção contra o câncer de próstata e demais temas que vamos abordar agora. Doutor, uma questão interessante, eu sei que o trabalho do senhor já reverbera de um modo grandioso. Agora, o senhor é natural aqui de João Pessoa. Conta um pouquinho da história do senhor que veio a enveredar por essa área tão necessária e nobre. Perfeito. Eu nasci aqui em João Pessoa, né? Minha família é de Pilões, do interior, mas eu nasci em João Pessoa. E na minha infância eu sempre gostei de salvar vidas, então eu queria ser policial, mas aí a minha avó me orientou a seguir o caminho da medicina e aí eu prestei o vestibular para a Universidade Federal da Paraíba mesmo, onde fiz a minha formação e a partir daí enveredei para o ramo da cirurgia e aí fui para São Paulo, onde me especializei nas residências médicas e aí acabei fazendo 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de urologia e mais 1 ano da especialização em andrologia, que é um segmento, uma área focada na saúde do homem dentro da urologia. Doutor Lucas, só uma curiosidade. Eu sei o senhor bastante novo e com títulos expressivos e o conhecimento é adimensional, como sabemos, mas notamos também que não são muitos profissionais na área do senhor e principalmente com os títulos que o senhor tem. Doutor, qual seria um motivo, por exemplo? O principal motivo da não procura por essa especialidade ainda é o preconceito, né? A saúde sexual do homem ainda é um grande tabu, tanto para quem procura, os pacientes,
quanto para os profissionais de saúde que estão relacionados com esse paciente. Então, muitos profissionais de saúde, por uma questão de desinformação, então aqui nós estamos para informar, né, e para esclarecer isso, muitos profissionais, devido à desinformação, acabam negligenciando certas queixas de pacientes masculinos, que, por se tratar de homens, muitas vezes são considerados como, isso é uma besteira, deu uma falhinha ali na hora H, isso acontece com todo mundo, vida segue normal, só que no âmbito psicológico isso é afetado. E o homem, diferente da mulher, ele tende a guardar, ele não compartilha. Diferente Verdade. quando a mulher tem uma situação, uma roda de amigas, elas saem falando e comentando entre elas, aconteceu isso comigo. O homem não, o homem ele tenta guardar para si. Isso a tendência é isso ir piorando cada vez mais. Então hoje a andrologia vem crescendo, né? A gente vem notando isso na quantidade de profissionais que vem crescendo na área da andrologia. Então quando eu terminei a andrologia eram pouquíssimos, hoje já tenho quantidades consideráveis de colegas que estão enveredando por essa área. E isso é bom porque aí o acesso à saúde desses pacientes aumenta. Muito interessante, ou seja, respondido e não poderia ser diferente, o doutor Lucas, de forma muito balizada. Já temos aqui no cenário a nossa primeira tela-tema, que fala, lógico, de um problema, eu posso dizer, mundial, mas tem um doutor aqui para resolver, disfunção erétil. Causas, exames, tratamentos e questões psicológicas. Doutor, eu sei que é um tema muito amplo. Poderíamos fazer vários programas só com esse tema. Mas o que é que o senhor tem notado no dia a dia, além da ação clínica, a ação cirúrgica, os tratamentos, a modernização? Como o senhor tem visto isso num cenário global? Perfeito. A disfunção erétil é uma situação que a gente vem notando um aumento expressivo na prevalência. Eu li há algum tempo atrás, alguns anos atrás, um estudo que foi feito em 2015. E esse estudo mostrava assim, em 2025, a prevalência de disfunção erétil vai ser mais de 300 milhões de homens aí ao redor do mundo. E aí eu falei, esse estudo já está prevendo uma coisa que vai ser 10 anos depois. E hoje estamos vivendo 2025. E o que eu estou notando é que está havendo um número ainda, se brincar, maior do que esse que o autor relatou. Por quê? Porque duas coisas estão acontecendo nesse momento. Uma, a nossa população ela está envelhecendo, Sim, a expectativa de vida está aumentando. E quando o homem vai ficando mais velho, a proporção do que sofre problemas de ereção também aumenta. Então isso já é um fator de aumento das doenças relacionadas à disfunção erétil. E o segundo ponto, a questão do fator psicológico relacionado. Muitos homens jovens estão passando por problemas sexuais, e a gente vai debater isso em breve, mas que através de certas situações, eles começam a entender que o seu corpo não está funcionando bem e que está com problemas de ereção. E isso, do ponto de vista psicológico, é o mais impactante. Os dois fatores podem andar junto, ou seja, o cara pode ter um problema de ereção relacionado, por exemplo, a uma diabetes. Sim. E a parceira dele pode notar isso e questioná-lo, e isso vai virar também um problema psicológico. Ou, então, pode acontecer o inverso também. O psicológico pode influenciar tanto o homem a ponto dele entrar em um quadro de ansiedade ou depressão e isso culminar em evitar qualquer tipo de relacionamento sexual. Muito interessante. Doutor Lucas, uma curiosidade. Quando procuram o senhor para esta situação, normalmente o homem ali, ele vai sozinho ou já é comum ir com a companheira, a namorada? Qual é a visão, de um modo geral, na ação clínica e no dia a dia dos atendimentos do senhor? 90% dos homens que me procuram, eles preferem estar sozinhos para poder relatar todas as queixas que eles sentem. 10% deles acaba chegando com a parceira, mas acabam deixando ela na recepção e fica mais à vontade também no consultório. E uma pequena proporção, muitas das vezes isso acontece, né? Então o homem entra
e a parceria vai junto numa tentativa de dizer, eu quero também relatar o que está acontecendo, a minha queixa. E quando chega no consultório os dois, o homem pede para a esposa esperar lá fora. Por quê? Porque a sexualidade, apesar de estar envolvido duas ou mais pessoas, mas a sexualidade também é um âmbito íntimo, é um âmbito pessoal. E muitas vezes o paciente ele quer relatar as frustrações, Sim. os desejos e como isso pode ser resolvido. Então, numa situação como essa, a escuta do médico individualizada é extremamente importante. Muito interessante. Doutor, eu sei que, graças a Deus, já se passaram mais de 5 anos da Covid, mas eu creio, eu tive pesquisando, eu costumo ler muito, usar as inteligências artificiais para me respaldar a cada nova entrevista. A Covid deve ter um aspecto neste sentido aí. Como é que o senhor vê tudo isto? A Covid, ela foi uma coisa extremamente nova, então não entendíamos de nada em relação a isso. Então, apesar de ter causado sérias repercussões na saúde, foi o momento também que a gente teve para estudar se a Covid poderia prejudicar a saúde sexual, certo? E o fator que mais a Covid impactou nesses últimos estudos foi a questão da fertilidade, ou seja, o impacto na qualidade dos espermatozoides do homem. Então a gente provavelmente vai falar isso na sequência, mas em relação à disfunção erétil ainda não tivemos muitos estudos consolidados em relação à causa e consequência do Covid em relação ao impacto na ereção. Muito interessante. Já temos aqui uma segunda tela-tema, sempre ressaltando e agradecendo a todos. O programa não acaba nunca. Depois, na sequência, na íntegra, no YouTube, em Dr. Play Saúde. Temos aqui, doutor, exames preventivos, é fundamental. Todos os programas nós evidenciamos a prevenção. Aí diz aqui, para a saúde da próstata, qual a frequência? Ou seja, a partir de que idade e com que frequência o senhor julga ideal? Certo. Os exames, na verdade, eles são exames diagnósticos. A gente chama sempre preventivo, mas o câncer de próstata, até o momento, a gente não consegue evitar que você tenha ele, porque ele está mais associado a um fator genético do que a um hábito de vida. Por exemplo, o cara que tem câncer de pulmão, a gente sabe que a associação é gigante com o cigarro. Então, se eu falo para o paciente, vamos parar de fumar porque eu vou diminuir a sua chance de ter câncer de pulmão, isso vai diminuir absurdamente. Já no câncer de próstata, as medidas e qualidades de vida, de parar de fumar, de álcool, são extremamente importantes, mas não é um fator tão determinante quanto a genética. Certo. Então, o diagnóstico do câncer de próstata deve ser feito mesmo nos pacientes que não têm sintomas nenhum a partir dos 50 anos de idade. Ou então nos pacientes que têm um fator de risco, ou seja, aquele fator que é principalmente genético. História familiar de pacientes de primeiro grau, como pai ou irmãos. História de mutação do gene do câncer de mama, que também está associado ao câncer de próstata. Ou pacientes da raça negra, que também, por um fator genético, vão ter maior incidência do câncer de próstata. Então, nesses casos, a gente acaba antecipando o exame da próstata para os 45 anos de idade. Então, de forma geral, anos. 51, 45 nesses fatores de risco aí que a gente mencionou. Muito interessante. Doutor, o senhor falou, lógico, apesar do momento crítico da Covid, mas muito se ganhou na pesquisa, nos tratamentos, no aprofundamento, na tecnologia dos medicamentos. Aí eu fiquei com um pensamento e as coisas fluem aqui naturalmente. No caso de uma consulta via telemedicina com o senhor, aquele momento, eu sei que a análise é muito precisa e são casos e mais casos, mas ao momento que o senhor ali, pela telemedicina, chegou o momento do paciente mostrar o pênis ali,
pela telemedicina, dá para ter uma precisão ou chegar num diagnóstico através de uma situação como esta? Sim, dá para chegar. A telemedicina, ela basicamente a gente faz a consulta habitual e o exame físico do paciente, que no consultório a gente examina, é possível também fazê-lo através da telemedicina, desde que seja respeitado toda a privacidade do paciente, né? Para que não haja vazamento de dados, fotografias, nada disso. Mas o médico está apto a realizar este exame físico, inclusive quando o paciente tem a queixa de alguma lesão, que ele está com medo do que pode ser, né? Eu sempre oriento o paciente na consulta a mostrar se ele estiver tranquilo, se ele estiver à vontade, e sempre exponho que na minha consulta não vai haver risco nenhum disso se propagar de nenhuma forma. Então, na maioria das vezes, não teve nenhum paciente que eu atendi por telemedicina que ficou constrangido e disse assim, não vou mostrar. Todos eu deixo muito bem à vontade, esclareço bem tudo isso e quando o paciente tem a queixa, ele mostra e não há por que não mostrar, até porque isso ajuda no nosso diagnóstico das lesões penianas, que 90% é examinar, é avaliar aquele aspecto da lesão para dar o diagnóstico. Mas, doutor, lógico, eu adquiri toda uma expertise, uma experiência e dentro do aprofundamento também de entrevistar grandes médicos e já quero parabenizar o senhor, porque assim, o grau de conhecimento, porque são perguntas que muitas vezes as pessoas talvez não tenham até coragem de fazer, mas notem como esse relato do senhor foi importante, porque a gente sabe que os conceitos ligados com a conexão em geral, eles se ampliam e irão se ampliar, não é, doutor? Eu acho que foi muito legal nós tocarmos nesse assunto, portanto, notei muita segurança e principalmente o que o senhor repassa para o paciente, que isso deixa a questão muito absoluta, porque sabemos de todos os cuidados com a segurança cibernética que temos que ter nesse caso, não é, doutor? Isso aí, eu até publiquei uma foto agora, semana passada, um procedimento cirúrgico, e relatei exatamente isso. Não existe medicina baseada em evidência científica se não houver a medicina baseada no paciente. Então, o paciente ele é muito mais importante do que os estudos são importantes, mas o meu paciente, o contexto que ele está inserido, como ele está evidenciando isso, a parte cultural, social, religiosa, eu tenho que levar em conta tudo isso para poder dar o tratamento. Não é só olhar um artigo e dizer assim, o tratamento é esse e ponto. Então, esses aspectos são importantes a gente levar em consideração em todas essas situações. Tem paciente que, inclusive, ele mora no exterior e ele já passou 3 vezes comigo. Foi mesmo, telemedicina, mas ele falou assim para minha secretária, eu quero fazer a consulta por WhatsApp. Entendi. Eu não quero ver vídeo, porque eu não me considero bem fisicamente, mas eu gostaria de tirar dúvida com um doutor. Eu falei, pois não. Vai ser feito dessa e dessa forma. Eu orientei ele como mandar as fotos de forma instantânea, que não tem como de nenhuma forma o WhatsApp tirar um print ou guardar aquilo ali. Lógico. Então, foi feita dessa forma, a exceção à regra, foi, mas o cara era desse jeito. Entendi. Entendeu? Então a gente tem que dar a devida importância. Eu não vou atender você porque você não quer aparecer no vídeo, não existe isso. Você tem que aprender a respeitar certas situações. E aí é onde entra hoje o que muito se fala. Todo grande médico tem que ter muito da psicologia humana também, né, doutor? Isso. É aí onde o senhor se especializa e lê muito e estuda a cada momento. Já temos outra tela-tema. Eu fiz questão, doutor, também fazendo uma análise, lógico, que depois o senhor vai citar, e o doutor leva muita utilidade pública através, por exemplo, do endereço do Instagram, e tem aqui suplementos, frisando, naturais, podem melhorar a sua fertilidade, energia e o libido. Doutor, realmente esse é um comércio, vamos dizer, bilionário, essa área dos suplementos, mas na internet também se propagam, o que é normal, fórmulas, vamos dizer assim, mirabolosas, ou seja, pessoas que dizem, fazendo isto ou manipulando aquilo, você vai ter mais fertilidade. Doutor,
Como é que anda esse campo dos suplementos? Há aqueles suplementos que, dependendo do caso, o senhor realmente indica com toda segurança a efetividade quando do uso adequado? Qual é a visão disto tudo? Perfeito. Bom, os suplementos, a gente sabe que determinadas substâncias naturais estão relacionadas a uma melhora do libido, dos níveis de testosterona e da fertilidade. Os estudos já mostram isso. Por exemplo, o zinco, o magnésio, a vitamina D, a vitamina C, a vitamina E, coenzima Q10, resveratrol, todos são substâncias antioxidantes e suplementos que estão relacionados a uma melhora em determinada situação específica da qualidade sexual. O problema é a prescrição muitas vezes desnecessária, porque o nome já diz, ele é um suplemento, ele não é uma necessidade, né? Então não são todos os pacientes que vão precisar da prescrição do zinco para melhorar níveis de testosterona. Então isso é importante a gente esclarecer, porque muitos pacientes vêm com aquela que não, eu não sinto nada, os níveis de testosterona estão normais, o cara é fértil e ele quer suplementar o zinco ou a vitamina D de forma aleatória. E não é assim. Então a gente sabe que tem situações específicas para cada suplementação, né? Por exemplo, o zinco, ele é bastante, vamos dizer assim, encontrado em produtos como vegetais, sementes de abóbora, ostra, né? O magnésio é encontrado num chocolate de cacau mais de 70%, em sementes de abóbora também. Então, depende muito também da dieta do paciente. Se o cara ele é pobre em vegetais, provavelmente ele vai ser deficiente nesses micronutrientes, né? Se o cara, ele, por exemplo, não se expõe muito ao sol e 90% da nossa vitamina D é produzida na pele, ele vai ter deficiência de vitamina D, que também vai ter repercussão na ereção e nos níveis de testosterona. Então a gente tem que entender a situação clínica que o paciente está vivenciando. A coenzima Q10, ela vai diminuindo a produção à medida que a gente vai envelhecendo. E ela é muito importante para o coração, diminui até mesmo riscos de insuficiência cardíaca, Sim, por exemplo, e também relacionados à parte sexual. Então, a gente hoje está vendo um boom de prescrição de coenzima Q10, está. Mas por quê? Porque melhora, mas melhora para quem? Para todo mundo ou para quem precisa? Então a resposta que você, Fábio, me perguntou é: patrocínio de grandes farmacêuticas sim, existem, né? O marketing verdade. está grande, é por isso que muita gente está encontrando e não precisa de prescrição médica, porque é suplemento natural, Sim. né? Mas a verdade é que nem todo mundo que está usando precisa e vai ter os benefícios. Realmente uma resposta inteligentíssima e necessária. Aí, doutor, ainda nesse campo, quando o senhor, através dos exames, todo o balizamento, nota uma certa deficiência vitamínica e vai suplementar, normalmente isto é feito com manipulação, em farmácias de manipulação, ou já vai direto naquela substância? Eu utilizo as duas formas, então o médico pode prescrever os fármacos que já estão disponíveis nas farmácias convencionais, mas aí já vai ter uma dose específica, então vai ter lá vitamina D, 2.000 unidades, mais o zinco, 15 miligramas de zinco. Só que muitas vezes a deficiência é maior e eu posso querer suplementar mais ou uma dose específica para aquele paciente. Então aí é onde entra as farmácias de manipulação, onde eu posso utilizar as farmácias de manipulação para poder especificar uma dose que você pode não encontrar nas farmácias habituais. Ou então, suplementar algo que não esteja disponível ao mesmo tempo nas farmácias. Por exemplo, vitamina D e zinco, ou vitamina D e vitamina C. Então, se não tiver essa disponibilidade na farmácia, eu também posso prescrever nas farmácias de manipulação e orientar o paciente como tomar essas medicações. Doutor Lucas Alexandria, dando um verdadeiro show aqui no podcast Mais Vida. Estamos ao vivo pela Dr. Play, sempre ressaltando. Daqui a pouquinho vocês vão poder
assistir também, ou continuar assistindo, ou rever o programa, porque se aprende ainda mais, isso é fato. Aqueles que são imediatistas, não há problema, podem recortar. Já tem inteligência artificial que recorta para você, coloca a legenda, e aí você publica no Instagram, vai fazendo os collabs e a gente vai salvando vidas. Doutor, reposição hormonal de testosterona, riscos e benefícios. Às vezes, dependendo da utilização, se tornou até uma coisa polêmica, né? Ou seja, há profissionais e profissionais, né? No caso do senhor, o senhor estudou, se balizou e tem várias certificações para essa atuação. Como é que o senhor vê essa questão das possíveis reposições hormonais? Certo, é um dos pacientes que eu mais atendo hoje em dia no meu consultório, e o paciente masculino, ele vai envelhecer e a partir de certa idade essa testosterona, de forma natural, ela vai cair. E ela vai cair progressivamente ao longo dos anos e anos, a partir dos 40 anos de idade. Então, à medida que ela vai caindo, o paciente pode ou não notar algumas alterações na sua saúde sexual, principalmente no âmbito da esfera do desejo sexual, aquela vontade de procurar ter um relacionamento afetivo ou sexual. Mas também outros comemorativos, né? Perda de massa muscular, fadiga, um cansaço excessivo, até mesmo um sono, né? Que o paciente às vezes acaba de manhã e ainda está com vontade de dormir, né? Obesidade na gordura na parte abdominal e perda da massa muscular nos membros. Então tudo isso está relacionado ao hipogonadismo. E a gente sabe hoje que o hipogonadismo, a baixa dosagem de testosterona associada a sintomas, ou o excesso da testosterona, também são fatores de risco para doenças do coração. Ou seja, um homem que tem obesidade, hipertensão e baixos níveis de testosterona, esse cara ele está com maior risco de sofrer um infarto ou um AVC do que o cara que tem ainda níveis normais de testosterona. Então hoje as indicações da reposição hormonal médica, principalmente para o homem que está envelhecendo, é baixos níveis de testosterona associado aos sintomas clínicos, que muitas vezes o paciente evita relatar e muitas vezes a parceira acha que ele não está procurando ela porque ele está com outros objetivos, quando na verdade a testosterona faz um papel importantíssimo no desejo sexual masculino. Ou seja, aquele homem que tem níveis baixos de testosterona, ele não vai ter interesse sexual por nada. Por nada. E isso repercute negativamente na sua saúde e também na sua parceria. Doutor Lucas, no caso dessa reposição, ela se dá sempre ou na maioria das vezes no ambiente clínico mesmo, e eu quero aproveitar esse gancho para que o senhor diga a clínica, o local físico da clínica do senhor aqui em João Pessoa. Eu atendo numa localização no bairro dos Estados, então é bem central, né, na Avenida Santa Catarina, 201, e lá é onde eu atendo os meus pacientes atualmente. E nesse ambiente é onde eu faço tanto as consultas quanto os procedimentos também médicos ambulatoriais, que são os procedimentos que a gente, né, dá para fazer com anestesia local ou mesmo os tratamentos injetáveis, no caso da reposição da testosterona, por exemplo, né, a gente faz lá nessa localização. Doutor, e aproveitando nessa sequência, vamos dizer, de endereços, sei que vamos frisar ainda mais, é um grande meio de comunicação e de salvar vidas, o endereço do senhor do Instagram, por favor, doutor. Certo, o meu endereço oficial, profissional, é o @dr.lucasalexandria. Então lá a gente procura, através do Instagram, sempre estar mostrando esse tipo de informação que é válida para os pacientes e ele fica totalmente aberto, até mesmo para quem não segue, para poder ter acesso a esse tipo de informação que estamos conversando aqui, e sempre que é possível eu faço mesmo questão de responder as dúvidas dos pacientes. E lógico, eu estou testemunhando aqui, até porque pesquiso, realmente observo tudo. O doutor, além de tudo, leva muito à utilidade pública, é necessária, muitas vezes ali dentro daqueles 3 minutos, mas que se salvam vidas, né, doutor?
Isso, exatamente. Essa informação é a informação que salva a vida mesmo, porque o paciente, ele não tem muito... Apesar da gente hoje ter acesso a essa questão da inteligência artificial, sim. né? Mas a inteligência artificial, ela veio para agregar Sim, com e certeza. fazer uma discrepância entre quem já tem a informação e o conhecimento do que quem não tem. Por exemplo, eu uso a inteligência artificial ao meu favor na medicina. E através dela eu consigo fazer um crescimento de informação ainda mais na minha área. Porque eu já entendo e já tenho uma base. O paciente, ele vai ler 1001 coisas que pode ainda fazer um baralho na cabeça dele, porque ele não entende, ele não tem a base. Então, muitas vezes, ele pode ter uma informação e achar que aquela informação é verdade para ele, né? E acabar não sendo uma verdade para esse paciente. Então, a inteligência artificial veio para agregar, mas principalmente para aquelas pessoas que já têm uma base, uma noção de conhecimento sobre aquele tema. Até aproveitando o gancho para avisar, já reforcei, mas está se aproximando. Eu estarei presente pela segunda vez como palestrante em uma das maiores feiras de saúde do Brasil, Hospital Med. Será entre 22 e 25 de outubro no Centro de Convenções do Recife, em Pernambuco, aonde irei versar. A minha palestra será inteligência artificial e robótica voltado à longevidade. Portanto, a gente vai se adequando com a inteligência artificial que hoje está em todos os setores, ajudando, como o doutor muito bem falou, uma ferramenta indispensável e que todos devem usar para não ficar para o passado. Diz agora, vida sexual ou reprodutiva, fatores que não devemos ignorar. Ou seja, doutor, no ambiente doméstico você está ali, que fatores já poderiam ser indícios ou preocupantes de que eu tenha que realmente ter em mente? Tenho que procurar o doutor Lucas. E aí, doutor? Certo. A gente, na vida sexual ou reprodutiva, a gente tem que entender alguns aspectos importantes. Primeiro, de forma bem objetiva, reprodutiva. O casal que está tentando engravidar, o tentante, ele tem que entender que até um ano de tentativas, no período de um ano, é normal, a gente espera a gravidez acontecer naturalmente. Ou então 6 meses se a mulher já estiver com 35 anos ou mais, porque aí já aumenta o risco, né, dessa mulher ter uma maior dificuldade de ter gravidez. Então até um ano o casal tentante, 25, 26 anos de idade, é normal? Sim. Após isso, a gente faz uma investigação mais específica, incluindo espermograma e exames hormonais. Algumas outras situações podem demandar uma investigação médica mais específica, principalmente se o paciente tiver alguma alteração genética. Ou então a mulher que engravida e aborta, engravida e aborta. Nesse caso, também é necessário alguns tipos de investigação específicas. Na vida sexual, a gente tem que entender que o casal está predisposto a diversas situações. Oscilações hormonais da esposa, Sim. o uso e abuso de pornografia pelo homem ou pela mulher, isso pode fazer uma distorção da realidade em que eles vivem. E aí o homem ou a mulher exigir do parceiro coisas que são irreais, coisas que são virtuais, né? Períodos, por exemplo, após a gravidez, a mulher passa por extremos de hormônio, emoção, depressão pós-parto, alterações vaginais, e muitas vezes o homem, sexualmente ativo, vai querer ter relações, e aí esse puerpério pós-parto aumenta-se muito os atritos, principalmente em relação à parte sexual. Então todos esses fatores, filhos, família, agregados, tudo isso contribui no impacto e na privacidade do casal. Então é muito complexo, é um tema que a gente passaria aqui mais outra hora conversando. Mas já foi importantíssimo as colocações que o senhor, de forma prudente e com evidências, fez. Doutor, já que falamos de família, o senhor é casado, tem filhos? Fiquei com essa curiosidade.
Sou casado já há 5 anos, né, com minha esposa Mariana, inclusive, né, queria mandar um beijo para ela e um abraço, e também tenho uma filha de 3 anos, inclusive Pois não, doutor? no Covid, né, eu peguei Sim. Covid e fiquei Foi mesmo, internado, doutor. e na mesma ocasião eu fazia ainda urologia na Unifesp, na Escola Paulista, e o chefe, o doutor Renato Fraeta, me chamou para participar como paciente de um estudo sobre qualidade seminal relacionada ao Covid. E realmente a minha qualidade tinha caído muito por conta da infecção provavelmente Que ativa. incrível, doutor. Quer dizer, Até cogitei a possibilidade, né, de fazer reprodução assistida, mas, né, veio a bênção aí, Marina, minha filha, né, em dezembro de 2020, 2021 a gente soube que ela estava grávida, Mariana, e deu tudo certo. Mas para a gente pegar o gancho do Covid e da questão da saúde e da fertilidade. ô doutor, aí no caso da esposa do senhor, é da área de saúde também, porque eu tenho pesquisas em tudo. Essa creio que já é a minha entrevista de número 859, e desse montante, mais de 50% de médicos profissionais da área de saúde que eu entrevistei se casaram com médicas ou profissionais da área de saúde. Ela também é da área de saúde, doutor? Não, minha esposa ela é advogada e corretora de imóveis, mas eu conheci ela foi praticamente, eu fui o primeiro namorado dela com 16 anos e eu tinha Foi mesmo, 18. coisa linda, Eu doutor. estudante de medicina ainda, mas aí eu tive que depois ir para São Paulo, essa vida de médico, e ela ficou e eu fui-me embora. E aí a gente, alguns anos depois, né, não me lembro quando, a gente se reencontrou e aí voltamos o relacionamento, o qual estamos até hoje. Mas ela não é do ramo. Eu até acho melhor, porque médico, quando se une, só Entendi, fala né? de medicina, mais nada. Você encontra um doutor, verdade. amigo, às vezes, como é que tá a tua família, teus filhos? Não, e aí, Carol, eu ontem atendi um paciente, e aí você começa Termina a que entra falar, no assunto, né, entra num doutor? assunto, enfim. Então, eu sou muito feliz com esse Doutor, que relacionamento. coisa linda. Doutor, temos agora em quais casos a colocação da prótese peniana é indicada. Doutor, eu sei que isso é um caso que, assim, repercute muito, ainda há muitos tabus, como o senhor falou, mas eu noto que quando a gente fala de prótese peniana, tem tido um avanço imenso, né? Vamos dizer, das modalidades e dependendo de cada caso e de cada análise. Como é que o senhor está vendo e se há uma procura e uma necessidade cada vez maior? Isso, como aquela prevalência da disfunção erétil está aumentando, a gravidade também em proporção aumenta. Então, a prótese peniana ele é o tratamento definitivo, né, final da disfunção erétil, e também é o melhor tratamento, eu diria que é o carro-chefe, vamos dizer assim. Mas não é para todo mundo, realmente fica para aqueles casos selecionados, onde o paciente ainda quer ter aquela relação sexual, mas já fez outros tratamentos prévios e não obteve sucesso. Então, as próteses penianas, hoje, é o tratamento principal. A taxa de sucesso, de satisfação do paciente é de mais de 95%. Então, o objetivo principal é fazer com que o paciente tenha uma relação sexual penetrativa, né? Óbvio que não muda a questão do desejo, não muda a questão da ejaculação, isso aí permanece. O objetivo principal é manter a ereção. Então, hoje a procura está aumentando por conta do aumento da prevalência e por conta do acesso à informação, que antes os pacientes não tinham e hoje eles estão tendo, né? E graças a isso, ao nosso Instagram, às nossas divulgações no Google, aos vídeos que a gente faz de forma rotineira, eles estão procurando mais e tendo mais acesso. Ô doutor, eu olhando e nas minhas pesquisas eu vi até alguns tipos, são diversos e para cada caso específico, algumas próteses penianas que vêm com uma bombinha para encher naquele momento. Uhum. Doutor, não é um pouco incômodo não? Onde é que fica aquela bombinha aqui no contexto da história? A prótese inflável, ela é o que se assemelha mais à fisiológica, né? Você está no momento flácido e vai ativar ela só quando tiver a relação sexual. Aquela bombinha fica abaixo da pele, entre um testículo e o outro. Então não tem incômodo nenhum, o paciente não vai sentir nada, zero dor. E na hora de apertar o pump, né, que o nome é o pump,
ele tem líquido lá dentro, ele tem soro fisiológico, então quando a gente aperta, é por baixo da pele. Então, é como se estivesse basicamente apertando a pele, só que por baixo tem a bombinha e ele vai encher, inflar a prótese peniana, ter a relação sexual e terminado o procedimento, existe uma válvula também nesse pump que desativa e aí ela seca e fica no estado de flacidez. Então não dói, o paciente não tem desconforto, mas é uma prótese realmente de um nível de expertise maior quando a gente fala do tratamento cirúrgico. Então, esses pacientes têm que ser muito bem orientados em relação ao custo, que é altíssimo, em relação à prótese maleável, que é mais acessível. Ô, doutor, e qual a decisão entre um tipo de prótese ou outra? Essa decisão é médica ou depende de vários fatores? Como é que você vai dimensionar ali que prótese vai ser adequada para aquele paciente? Isso, são fatores muito importantes, né? O fator paciente, se ele tem determinadas situações que impeçam o uso da prótese peniana, né? O fator financeiro, que ele pode querer a melhor, mas não pode ter condições de arcar, né? E os fatores anatômicos, características de cada um. Então, vou dar um exemplo prático. A inflável, ela é melhor do que a maleável. Sim, interessante. Porque a maleável ela é rígida, o paciente tem que tomar muito cuidado quando for andar na praia, de sunga, não pode usar sunga. Muitas vezes alguém olhar e vai dizer, pô, esse cara tá tendo uma ereção, o que é que tá acontecendo? Aí vai, né, vai querer saber, pô, o que é que tá acontecendo com esse cara aí, né? Então, é uma prótese, então tem que estar muito cuidado em público, né? Mas, por exemplo, o cara que sofreu um AVC e que não tem destreza manual, ou não tem força, ele não vai usar o pump da inflável. Então, eu não vou colocar um inflável para que aquele cara não consiga utilizar. Às vezes ele não tem força, porque o pump você precisa de uma certa força, né, para poder apertar. Então, se o cara não tem força, destreza manual, não adianta colocar a melhor prótese peniana para ele. Então, eu tenho que saber entender o paciente para poder deixar a melhor prótese para ele. Mas se você puder considerar todas, né, a inflável ela é bem melhor do que a maleável, bem melhor, certo? Né, doutor? Só que o financeiro realmente ela chega a ser a 10 vezes mais cara do que a prótese maleável. Então, hoje no Brasil, ainda a maior parte das colocações das próteses são as maleáveis. Não porque é melhor, mas porque financeiramente falando, ela é mais acessível. Doutor, não existe isso de tipo, o senhor vai testar 30 dias, se não der certo, devolve. Aí não tem mais jeito não, né, doutor? E aí, doutor? Porque a gente dilata, né? A gente destrói o tecido cavernoso, que é o tecido erétil, né? A gente abre e coloca a prótese por dentro. Então, se tiver uma extrusão, por exemplo, que é a saída da prótese, né? Ela saiu do local, uma infecção, que precise retirar essa prótese, o paciente vai estar com o pênis totalmente oco, sem sangue. Então, não tem como ele ter mais ereção. Uma vez colocada a prótese peniana, ele vai ficar para sempre com essa prótese, a não ser que, obviamente, haja algum fator que precise retirar e aí seja necessário colocar uma nova prótese peniana. Doutor Lucas Alexandria é realmente um fenômeno, eu posso dizer, na área da saúde masculina. Doutor, eu vou perguntar, porque é lógico, isso é dúvida e é comentário de várias pessoas. E lógico, o senhor vai se respaldar em estudos, eu pesquisei também, mas o mais importante é a palavra do senhor. Doutor, há alguma relação entre o tamanho do pé e o tamanho do pênis? Por exemplo, eu calço 42. E aí, doutor, explica isso aí. Olha, os estudos mostram que quanto maior as extremidades, também existe uma relação com o tamanho peniano, certo? Porque isso está associado à genética. A altura, o paciente que tem acromegálico, que chama, né, que as extremidades grandonas, isso está relacionado também ao aumento peniano, porque o desenvolvimento, né, da genitália externa masculina, lá na puberdade e também na fase intrauterina, está relacionado a um hormônio chamado dihidrotestosterona, que é um hormônio 20 vezes mais potente que a testosterona, que culmina no crescimento peniano. É um fator genético? Sim. Muitos homens subestimam o tamanho em relação aos outros, por conta de hoje a gente ter muito acesso à visibilidade de mídia, de pornografia, então muitos homens subestimam.
Então, o tamanho médio de um pênis, isso já documentado em estudos Certo. mundiais, é de 13 centímetros. O comprimento normal, médio, é de 13 centímetros. Então, muitos homens chegam com a queixa de que tem um pênis pequeno e não tem. Né? Isso pode levar a um transtorno chamado transtorno dismórfico corporal, que é aquele onde o paciente não tem aquela condição, mas ele acha que tem. Então, esse tipo de paciente nunca vai estar satisfeito com isso aqui. Ou seja, por mais que o médico tente resolver a vida deles, pô, eu vou melhorar a sua autoestima, colocando, preenchendo, ele sempre vai voltar insatisfeito, porque na cabeça dele aquilo não é normal. Né? Então, tem associação com isso, mas também tem associação hoje com impacto social, que a mídia distribui. Antigamente não era assim. Na Grécia e na Roma, as esculturas eram feitas com homens fortes, Sim, mas sim. com órgãos extremamente pequenos, porque o órgão pequeno remetia à inteligência. Isso na Grécia Antiga. Só que com o passar do tempo, no século XIX e no século XX, isso se inverteu totalmente. Né? Então, acesso a vídeos, revistas, a sexualidade como um todo, foi invertendo esse valor, e a tendência é que o homem que tem o órgão maior, ele seja mais viril, tem uma relação com fertilidade maior, né? E obviamente a gente sabe que com fertilidade não tem muito sentido, mas é isso que a gente acaba inserindo no contexto atual. E por isso que muitos homens hoje vêm com a baixa autoestima. A autoestima é a percepção que você tem de si mesmo, a sua confiança, né? Como você se olha e se sente. Né? A baixa autoestima, o cara tem zero confiança em si. Verdade. A alta autoestima é aquele cara que é confiante com o que ele tem. E pra mim isso é o perfeito. Cara, sua anatomia é boa e você se considera bem, confiante, é isso que você tem que fazer. Você não precisa disso aqui. Agora, o cara que tem uma baixa autoestima porque ele se sente mal por isso, esse cara é perfeito para fazer a estética, né? E aí temos o oposto, narcisista, que é o cara que tem a autoestima inflada, né? Aquele cara que Sim, se acha verdade, fora do doutor. normal, e não é nada. Ele é normal, só que ele se sente sempre, né, o super-herói, quando na verdade já é outro transtorno psicológico. Ô, doutor, no caso do câncer peniano, parece-me que há uma incidência até grande, o senhor vai dizer com tamanha precisão, mas, doutor, o senhor já observou alguma situação que o senhor se assustou realmente assim em ver? Semana passada. Foi mesmo, Foi. doutor? Semana passada. Fazia tempo que eu não encontrava realmente uma situação como essa. O cara é do interior e deixou o câncer se alastrar por alguns anos no pênis, e aí o câncer de pênis ele é muito relacionado à higiene, né, e o HPV, ao cigarro, mas realmente estava com um odor muito característico, e é isso que o câncer de pênis causa. Ele causa necrose, bactéria, infecção. Então ele chegou num estado praticamente assim, onde o órgão dele estava totalmente destruído, comido por uma couve-flor, literalmente. Então esse estágio é um estágio total, eu não diria negligência, porque às vezes o paciente não tem acesso à saúde. Sim, sim. E hoje estamos tendo um programa do SUS que vale a pena mencionar, que é o Opera Pois não, doutor. contra o Câncer, do governo do estado, através do qual esses pacientes estão chegando, estamos conseguindo resolver e salvar essas vidas contra o câncer, que morria onde? No interior, lá da Paraíba, e não tinha acesso à saúde. Então Entendi. hoje estão chegando, mas para você entender como o câncer de pênis ele é devastador, Devastador, e né? extremamente vergonhoso para o paciente que tenta. Esse paciente, por exemplo, a enfermeira foi chamar ele para eu atender, ele não estava no corredor esperando igual os outros, ele estava distante, Entendi. ele estava longe, evitando qualquer tipo de contato, entendeu? Doutor, aí nesse caso, lógico, um caso seríssimo, mas aí, graças a Deus, teve o tratamento para ele. Ele está sendo tratado de qualquer maneira. Ele vai ser submetido a um procedimento cirúrgico. Procedimento cirúrgico. Se Deus quiser, e diante de um grande médico e uma equipe extraordinária, que muitas vezes o trabalho é bem multidisciplinar. Tem isso também, Isso, né, no doutor? câncer de pênis, com toda certeza. Doutor, nós temos aqui a parte da estética íntima masculina e os procedimentos disponíveis. Eu tenho certeza que esse fator ele tem sido cada vez mais buscado também. Eu já tive a oportunidade de entrevistar
cirurgiãs plásticas que só trabalham com a parte da cirurgia íntima, feminina, e creio que para o homem também deva estar ocorrendo esse critério também. Os homens estão tendo mais cuidado, mais preocupação com essa estética, doutor? Estão procurando bastante, né? A gente hoje atende bastante paciente com essa queixa. Nosso principal objetivo é esclarecer a ele sobre exatamente essa demanda do seu corpo, do como ele está insatisfeito com essa ou aquela situação e de como a gente pode melhorar isso com resultado estético correto, né, personalizado, adequado, e não resultados mirabolantes, por exemplo. Então hoje a gente usa o ácido hialurônico para preencher e dar mais volume, contorno. A gente usa o Botox, por exemplo, nos pacientes que têm o pênis chamado shower, ou grower, na verdade, que é a maioria dos pacientes, que é o paciente que tem um comprimento de ereção bom, consegue ter uma relação sexual satisfatória com a esposa, tudo. Só que no estado de flacidez ele encolhe muito. E aí o paciente tem vergonha de, às vezes, trocar de roupa na frente da parceira ou mesmo sair em público com uma sunga, por exemplo. Então, no caso de um preenchimento peniano, ele vai ter mais volume até mesmo no estado de flacidez. Isso é importante também para o homem que está numa vida socialmente pública, né? Isso é uma coisa que mexe com a autoestima. O Botox também consegue relaxar e aumentar essa flacidez desse pênis, dando mais também comprimento, né? As plásticas escrotais, tem paciente que tem uma prega escrotal muito alta, que limita o comprimento da haste peniana, a gente faz plásticas escrotais também. E outras cirurgias genitais que podemos também documentar ou relatar posteriormente, mas a estética está crescendo, os pacientes estão procurando e a satisfação também é altíssima. Isso é muito interessante e recai naquele mesmo caso, vão muito com a companheira ou querem surpreender a companheira? Surpreender, interessante, né, doutor? A maioria é surpreender, tentam ser, realmente é uma coisa discreta, bem pessoal, né? Não é algo a ser compartilhado nem pelo médico, nem pelo paciente, assim, ele às vezes até comenta com a esposa, mas ele praticamente vai só pro consultório, é algo que eu faço sempre à vontade, ou eu faço sozinho com o paciente, ou eu faço realmente com a ajuda de um instrumentador e pergunto ao paciente se ele gostaria, se não tem problema. Então, sempre é bom a gente, né, ter essa noção de privacidade. Muito interessante. Nós estamos no podcast Mais Vida, uma entrevista eu caracterizo como extraordinária, de grande utilidade pública, um médico muito acima da curva, dá para notar no conhecimento, na forma clara com que expõe todos os fatos. Doutor, o senhor também já foi professor, assim, doutor? Eu tenho uma certa aptidão. Eu fui preceptor de uma universidade de medicina lá em São Paulo. Sim. A Uninove é uma das maiores faculdades do país de já ouvi medicina. falar, sim. Então, eu fui convidado na época a ser preceptor de campo de cirurgia e de aulas também teóricas. Então, eu tenho uma certa facilidade em ensinar, muita facilidade. Mas hoje eu tento evitar ainda esse ramo porque não está no momento, né? Entendi. Eu voltei para João Pessoa já faz um tempo, mas ainda estou na fase ainda de trabalhar, de operar e estudos em mestrado e preceptoria exigem dedicações realmente específicas. Parabéns a todos os professores, até inclusive os meus, que se dedicaram o tempo deles a estar ensinando, porque realmente é um dom, é uma aptidão. Se você for olhar financeiramente, não compensa. Sim, se você sim. for olhar pela sua esposa e família, não compensa, que você tem que chegar em casa para estudar, para mostrar ao aluno, né, o seu conhecimento, né, porque você tem que estar sempre se atualizando. Então eu tenho essa aptidão, mas eu acho que em breve, aí, num futuro próximo, eu pretendo voltar aí para essa área acadêmica. Também é, porque o modo com que o senhor expõe os fatores, é lógico, está aliado à imensidão de títulos, de especificações, especializações que o senhor tem, o conhecimento, né, que é adimensional, mas assim, é uma forma brilhante. Eu quero parabenizar de público o senhor, assim, pelo modo, a clareza, a didática, né, com que é colocada, e eu imagino isso já transportando para os pacientes do senhor, que com certeza sentem total segurança
para fazer os mais variados procedimentos. Parabéns, viu, doutor? Obrigado, agradeço. A gente sempre encerra o podcast Mais Vida pela Dr. Play e até por essa minha vertente de muitos anos, inclusive tecnológica, procurando colocar links. E hoje, como já citamos, inclusive, a tecnologia ela é fundamental quando vista como uma ferramenta, tendo o homem em primeiro plano, como fator de decisão, de conclusão e de análise. E aqui temos a tecnologia como grande aliada da andrologia e urologia. E aí eu criei com meus prompts, que eu tanto gosto da inteligência artificial, um robô aí, abraçado aí com a linda e bela jovem. Doutor, a inteligência artificial, já sabemos, é literalmente um divisor de águas da humanidade, né? Como é que o senhor já está utilizando no dia a dia e como o senhor está vendo essa evolução tão rápida? Eu tinha, quando surgiu, né, eu não sei, eu gostaria até de saber sua opinião, eu tinha um certo, não preconceito, mas uma visão de dizer assim, quem vai usar a inteligência artificial é o famoso preguiçoso. Sim. Aquele cara que não quer pesquisar e que quer a informação mais fácil. Mas hoje em dia não é mais assim, né? Na verdade, nunca foi assim. A inteligência artificial, ela vai causar uma discrepância significativa entre aqueles que têm o conhecimento e aqueles que não têm. Porque a inteligência artificial, ela é a base, né? Você tem a base e você pode extrapolar os seus limites de conhecimento através do acesso. Então, hoje eu uso praticamente a inteligência artificial todos os dias. E é um fato que quanto mais você usa a inteligência artificial de forma correta, e principalmente no âmbito de conhecimento que você já domina, maior é a chance de você progredir na sua carreira profissional, né, e em outras áreas também. Então hoje eu vejo a inteligência artificial como uma aliada em todos os aspectos. Na minha pesquisa diária de artigos científicos, muitas vezes na saúde suplementar, né, na dieta que eu quero seguir, na quantidade de calorias, nos treinos de atividade física que eu posso me prejudicar ou não. Então eu uso para tudo hoje, né? Até para perguntas banais do dia a dia. E isso me faz crescer como pessoa e como médico. Então, essa é a minha opinião. Não. E a sua? Doutor, eu acho, dentro de uma sensatez, o senhor respondeu, não poderia ser diferente de um grande médico. Eu vejo como uma aliada extraordinária. Estou me lembrando até que nessa semana passada, o doutor Sidney, que desde 2016 é presidente do Hospital Einstein, e ele disse numa frase que o médico que tiver medo da inteligência artificial vai ficar no passado e vai perder para o seu companheiro, o seu médico, que está com o celular no bolso. Exato. E eu vou mais adiante, para o que está com a inteligência artificial no relógio, no óculos, seja onde for. Portanto, eu vejo hoje como fundamental. Vou até aqui dizer um relato porque ocorreu ontem. Ontem eu estive no Instituto Altino Ventura, que é uma referência oftalmológica no Recife. Eles atendem, pelo SUS, é bom que se diga, mais de 500 pacientes por dia, nas mais variadas questões oftalmológicas, inclusive nas questões de transplante. E eu tive a honra de conhecer os presidentes, né? São ícones, eles são sócios e donos também lá do Hope, que no Recife tornou-se um dos maiores centros de oftalmologia da América Latina. E quando falamos sobre inteligência artificial, eles tiveram essa mesma leitura que o senhor teve agora. Quer dizer, médicos já consagrados, né, presidentes de uma instituição que é referência na América Latina, e a doutora Liana e o doutor Marcelo chegaram para mim, né, pudemos conversar durante os 30 minutos e disseram, olha, estamos aqui montando dentro do Instituto Altino Ventura, um grande laboratório onde
teremos especialistas só para a prática e o estudo da inteligência artificial ligada, no caso lá, à oftalmologia. Portanto, eu noto assim e repito, um divisor de águas que, uma vez bem utilizado, vai fazer com que cada profissional venha a crescer mais, a aprender mais, e aí haverão resultados e tratamentos mais efetivos e assertivos. Essa é a minha opinião. Portanto, eu coloco o senhor nesse leque dos grandes médicos que estão, vamos dizer, conectados com essas tecnologias. Eu creio que é por aí, né, doutor? Isso aí. Doutor, nós chegamos no final dessa edição. Eu, mais uma vez, assim, eu quero parabenizar o senhor. Eu já conhecia, lógico, o trabalho do senhor através das redes sociais e, assim, a honra de poder entrevistar o senhor foi grandiosa. E dentro daquele feeling que a gente vai adquirindo, que é normal, eu não tenho dúvida nenhuma, nós fizemos uma entrevista espetacular, porque a forma, a naturalidade, o conhecimento com que o senhor trata de todos esses tópicos é algo assim admirável. Portanto, assim, parabéns, as palavras finais do senhor. Queria que mais uma vez ao final o senhor, caso queira, repita o endereço da clínica, o Instagram, ou seja, as portas aqui da Dr. Play como ecossistema de saúde estão e estarão sempre abertas ao senhor. Parabéns de coração, doutor. Obrigado, agradeço a todos a informação e a todos que escutaram até agora, né, a paciência, mas é importante aí para a saúde do homem todo esse conhecimento. Então, se precisar de mais informação, pode acessar meu Instagram, dr.lucasalexandria, atendo em João Pessoa, em Campina Grande, e também terei o maior prazer em responder todos os questionamentos e dúvidas. E atendo também em João Pessoa, no bairro dos Estados, na Avenida Santa Catarina 201, em Campina Grande, atendo no Hospital Help. Então é um grande prazer poder contribuir aí com vocês nesse programa. Doutor, muito obrigado. E o doutor falou agora, né? As minhas lembranças são muito boas. Eu vou mandar um abraço para o grande amigo. Tive a oportunidade de entrevistá-lo já por 3 vezes, o visionário doutor Dalton Gadelha, né? Toda a equipe do Help, não é? O doutor Felipe Reu, que já esteve também aqui, doutor Geraldo Medeiros, né? Um baluarte ali, que está como diretor clínico. Eu, doutor, acompanhei o Help desde a, vamos dizer, fundação, desde o momento do terreno, ali o doutor Dalton mostrando o terreno. Eu sou de Campina Grande e tive o grande prazer, né, de entrevistá-lo quando da inauguração, depois com 1 ano de Help, com 2 anos de Help e várias pessoas. Portanto, quando eu vejo que o senhor está também nesse ecossistema, porque ali realmente uma unidade de pesquisa e de ensino ligada à valorosa Unifacisa, eu fico ainda mais contente em ter tido o senhor nesse momento, viu, doutor? Parabéns, viu, doutor? Obrigado. E assim nós estamos encerrando mais essa edição extraordinária, única e exclusiva do podcast Mais Vida pela Dr. Play. O caminho agora é um só. Você terá essa entrevista na íntegra no YouTube, o famoso YouTube que eterniza tudo, no endereço Dr. Play Saúde, ou seja, você vai lá, vai encontrar a nossa entrevista com um clique só, você compartilha. E aquilo que eu sempre afirmo, os nossos programas, como este agora, eles não acabam nunca. Na verdade, eles começam, recomeçam, continuam pela ação maravilhosa da internet. Portanto, de parabéns todos que fazem a Dr. Play, que estiveram aqui trabalhando no ecossistema, e aguardem as próximas edições do podcast Mais Vida, aqui pela Dr. Play, sempre dentro dessa lógica. Entrevistas sensacionais, estudadas, com evidências científicas, e eu posso dizer com toda exatidão, com os melhores e os maiores profissionais na medicina nacional para o mundo. Muito obrigado e fiquem com Deus.